Olá, sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé. Eu sou Angélica Mari e o assunto hoje é a floresta como serviço. Estamos criando uma nova economia? Hoje nós vamos conversar sobre como preservar a floresta pode deixar de ser um custo ambiental para se tornar um serviço contínuo de geração de valor. Esse episódio é uma parte de uma série especial da São Paulo Climate Week. E hoje nós estamos muito bem acompanhados de dois especialistas que vão falar sobre esse assunto tão importante. Nós temos o Denis Storani. O Denis é engenheiro agrônomo, é mestre em agricultura e ambiente e especialista ambiental. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado pelo convite. E nós temos também o José Guilherme Trivelato, o Zé Trivelato, que é CEO da Azon, é empreendedor e estrategista em inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Zé. Bem-vindo, obrigado. Então, para iniciar o nosso papo, queria que vocês contassem quem vocês são, detalhar aí as suas biografias e também o que faz vocês saírem da cama todos os dias para manter a floresta em pé, começando por você, Denis. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu nome é Denis Storani, sou engenheiro agrônomo, mestre em agricultura e ambiente, sempre trabalhei nessa área ambiental, sempre prestei consultoria nessa área, também trabalhei nos órgãos públicos ambientais, né, na CETESB, DPRN, e eu trabalho de uma forma muito prática com relação à sustentabilidade, né, na parte de projetos executivos, na parte de elaboração de laudos, de caracterização, na parte de processos de compensação. Então, eu trabalho ali na ponta, né, onde a floresta encontra com o financeiro, né, na prática mesmo. E o que me motiva muito são os desafios dessa área. Um desafio muito peculiar é fazer com que a floresta em pé valha mais dinheiro, né? Ela nunca vai valer mais do que uma área agricultável. Dificilmente ela vai ultrapassar uma área agricultável, mas ela pode valer dinheiro, né? E ela pode viabilizar o produtor rural ou aquele detentor daquela floresta através de uma monetização que vale a pena ali, que ele preserve aquilo lá. Então, essa simetria, né, entre o valor da terra agricultável e o valor da terra com floresta é um desafio que é o que me motiva a todo dia buscar soluções, mecanismos de monetização, né? Nós vamos falar bastante sobre isso, né, Zé? E nós temos esses desafios, né? Esses desafios nos motivam muito nessa profissão. É isso aí. Muito bom, vamos falar bastante sobre esse desafio. E você, Zé? Bom, sou o Zé Trivelato, sou especialista em tecnologia da informação, sempre trabalhei com tecnologia e desenvolvimento. E agora sou fundador, CEO da Azon, e agora estou nesse projeto muito legal de fazer com que as pessoas participem dessa batalha, né, de valorizar a floresta em pé e de preservar a floresta. Eu acho que o que mais me motiva é criar esse canal e gerar esse interesse nas pessoas para compartilhar, para fazer parte desse processo de preservação que é algo que hoje é distante. Hoje a gente só vê em notícia e normalmente as notícias elas vêm com um tom muito alarmista ou na questão da perda, né, da notícia negativa. E eu acho que existe um caminho diferente que a gente pode seguir, que é transformar a preservação em algo interessante, em algo curioso, que faça as pessoas aprenderem um pouco mais. E eu acho que esse é o caminho da gente diminuir essa distância das pessoas com os projetos de preservação, porque existem inúmeros projetos muito legais, com histórias maravilhosas que precisam ser contadas e eu acho que existem pessoas também que querem fazer parte disso e está muito distante. Então a Azon vem para unir essas duas frentes e fazer disso um meio de valorizar a floresta em pé. Muito bom, e é para contar essas histórias que também existe o Forest Talk, né? Exatamente. Muito bom. Denis, conta pra gente como, afinal, funciona a preservação da floresta em pé e por que é algo que às vezes parece tão distante da maioria das pessoas.
Bom, a preservação da floresta em pé, ela existe uma obrigação na legislação, né? Todos os imóveis rurais precisam preservar obrigatoriamente uma porcentagem dele, mas tanto as áreas particulares quanto as terras públicas, né? Terras indígenas, quilombolas, terras devolutas, existem restrições com relação à supressão dessa vegetação. Então, uma parte tem que ser preservada sim. O que a gente fala, o que a gente busca aqui hoje discutir, é a preservação da floresta além da obrigação, né? Uhum. A obrigação é lei, então você tem que preservar. A Isso lei varia de estado para estado, é isso? varia de bioma, né? De estado e bioma. Uhum. Então, na prática, na Amazônia é legal, você precisa preservar 80%, em tese, pode desmatar 20%. Tem uma parte na Amazônia é legal que é de cerrado, você precisa preservar 35% e pode desmatar 65%. No resto do Brasil, você, em tese, pode desmatar 80% e tem que preservar 20%. Então, fora dessas obrigações legais, a preservação da floresta em pé, ela é feita de forma voluntária, né? Basicamente é feita de forma voluntária. E aí que tá. Como para o proprietário rural, para aquele dono de área que tem um excedente de floresta, por que ele vai preservar, né? Essa preservação gera um custo, né? Você precisa pagar os impostos daquele terreno, o CCIR, o ITR, você precisa fazer um georreferenciamento por obrigação da Lei 10.267, você precisa fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, pela Lei 12.651. Então, existem obrigações ali legais para você manter aquele imóvel adequado, ambientalmente e contabilmente, financeiramente, precisa estar tudo adequado. Isso gera um custo. Então, para você manter uma floresta em pé, gera-se um custo sim. Aí o que acontece? A gente busca algumas alternativas, mecanismos de monetização dessa floresta. E aí nós unimos, né, os licenciadores, os empreendedores que demandam compensações para que essas empresas, pessoas físicas e jurídicas que precisam compensar, eles monetizem esse proprietário rural, né? Eles vão dar um prêmio para esse proprietário rural que preserva além do que a legislação exige, né? Então, quando a gente une essas pontas, e é muito difícil fazer isso, é muito burocrático fazer tudo isso, a gente consegue dar uma preservação legal, além da obrigação da legislação, uma outra preservação legal para essa floresta. Porque a hora que você usa ela para uma compensação, você legalmente preserva ela de forma perpétua ou temporária pelo menos 15 anos. É o que a legislação fala. Via de regra, temporária, é permanente, né? Perpétua. É uma preservação perpétua. Então você garante uma preservação, além da legislação, de forma perpétua. Mas para isso acontecer, é um longo caminho. Tem muita burocracia para ser feita, tem muito trabalho técnico, estudo para ser feito. E seria esse o motivo pelo qual pareceria muito difícil ou distante da maioria das pessoas. Sim, né? Com certeza. Então, assim, só para fechar esse raciocínio, a preservação da floresta, ela precisa ter um ganho financeiro e econômico. Então, como transformar tudo isso, né, e fazer a floresta deixar de ser um passivo e virar um ativo. Hoje, ecologicamente, nós sabemos que isso é um ativo, né? Tem diversos serviços ecossistêmicos, tem uma biodiversidade imensa, principalmente as nossas florestas tropicais úmidas aqui do nosso país e do entorno. Então, isso hoje é enxergado como um passivo, mas ambientalmente é um grande ativo, e como transformar não só ambientalmente, mas também economicamente. É isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Sim, e acho que essa conversa é muito oportuna para o Zé explicar o que faz a Azon, né? Porque você está justamente nesse front, não é, Zé? Exato. E pegando essa explicação do Denis, esses serviços ambientais prestados, e nessa visão de a área para o proprietário ser um passivo, ou seja, ela gera custo, o proprietário ele precisa de algumas alternativas que sejam até mais fáceis de aplicar para compensar esse custo dele e ele continuar mantendo a floresta em pé. E isso nós chamamos de valorização. E a Azon ela vem com o objetivo de digitalizar
esses serviços ambientais através de um método que existe hoje, que são os pagamentos por serviços ambientais, ou seja, existe uma metodologia e alguns processos que são os serviços ambientais aplicados nas áreas, e isso fica dentro do projeto. Só que esses processos, esses serviços geram histórias, geram ocorrências, dia a dia. Talvez não numa velocidade como que a gente está acostumado hoje no nosso dia a dia em termos de notícia, mas são muito legais e ricas, né? A gente estava conversando outro dia sobre as árvores matriciais. As matrizes. As matrizes. Então tem árvores, tem mapeamentos que o gerente do projeto, o cara que está no campo, ele sabe, e isso não é contado. Então, às vezes, em um pedaço de área tem nascentes de rios importantes, tem árvores importantes, tem árvores específicas, raras. Então, a Ason vem para digitalizar toda essa atividade e transformar isso numa experiência digital, exatamente para atingir essa aproximação das pessoas com os projetos de preservação. Trazer as pessoas para o debate, para a participação ativamente. Então, fazendo com que ela cuide de um pedaço de floresta. Sim, e é muito interessante essa conversa, né? É muito interessante essa conversa, né? Porque nos bastidores a gente estava até comentando que existe uma crítica, né, de quem está em campo e os urbanoides, né, que são... como que eu faço para provar que eu estou engajado nesse debate, que eu estou investindo de fato na Floresta em Pé, né? Conta um pouco para a gente, Denis, a sua perspectiva a respeito desse debate e depois passando para o Zé, como que a Ason resolve essa questão, né? Exato. Eu sou engenheiro agrônomo, vivo bastante no campo, também no escritório, em projetos, nas grandes cidades, conversando com grandes empresas que também precisam dessas áreas que estão lá no campo. Então eu estou nos dois cenários, né? Rural e urbano. Sim. E eu vejo que existe uma distância muito grande na prática da preservação, né? Quem está lá no campo está preservando porque ele é o dono da área, então ele tá intrínseco no negócio. Ele vive aquilo no dia a dia dele. Quem está na cidade não vive, às vezes não enxerga essa realidade, não participa dessa realidade. Sim. Até enxerga, mas não participa dessa realidade. Está no seu dia a dia urbano. Então existe uma distância muito grande e quando se fala de preservação, as pessoas querem preservar. Falam, mas como eu preservo? Planto uma árvore na minha calçada, eu faço um pomar no meu quintal. Ela consegue fazer isso sim, mas ela pode fazer muito mais, né, se a gente construir mecanismos que dão acessibilidade para eles, para isso, né? Para as pessoas urbanas ajudarem as pessoas rurais e as pessoas rurais, as pessoas que moram no meio rural, serem monetizadas por isso e ter um engajamento maior na preservação. Porque é como eu falei no início, se o produtor rural, aquele proprietário de imóvel rural, ele vai enxergar que aquela área, se ela for desmatada, ela pode gerar renda para ele, plantar soja, cana, pôr pasto, boi, aquilo vai gerar renda. E a floresta não vai gerar renda. Agora, a partir do momento em que a gente consegue engajamento de mais pessoas, empresas, pessoas físicas e jurídicas, que monetizem essa área para ele, pode não ser uma monetização tão grande quanto uma agricultura provém, mas aquilo é suficiente para ele preservar, cuidar, fazer trilhas ecológicas ali, orientar a visita, né, fazer visitas guiadas dentro dessa floresta, monitorar melhor aquilo lá, né, de repente colocar uma estrutura de monitoramento de câmera, né, hoje é tão fácil você colocar antenas de satélite, monitorar, fazer em tempo real a filmagem de tudo isso. Então a gente, né, busca mecanismos de aproximar quem quer preservar que está lá na cidade, com quem preserva lá no campo. E incentivando isso, ela participa diretamente, porque daí ela está financiando diretamente, lá na veia, lá no produtor rural, o financiamento da preservação e conservação daquela floresta. Então, essa distância ela vai ser encurtada com mecanismos com a tecnologia, né? Hoje nós temos aí o monitoramento por satélite, imagens de drone que conseguem fazer um inventário dessa floresta de uma forma muito precisa. Nós temos a tecnologia, nós temos que usar a nosso favor. E aí
população urbana consegue sim, de uma forma muito simples e direta, ajudar a preservação da floresta daquele que está lá no campo. Sim, com certeza. E a Ason então vem com uma ferramenta que mostra: eu preservo a floresta e posso provar. É isso, Zé? Exatamente. E um grande ponto, fazendo conexão com o que o Denis trouxe agora, quem está nos centros urbanos, o Brasil é um país ecologicamente muito ativo comparado a outros países. A gente vive num ambiente muito mais verde do que outros países. Com certeza. Então, no nosso inconsciente, a gente acha que a gente já Verdade. é melhor do que qualquer um. Só que, na verdade, não. A distância, como o Denis bem explorou agora, é muito grande. E o grande ponto que a Ason vem suprir com essas ferramentas é explorar a conscientização e educação ambiental. Que as pessoas acham que sabem, acham que têm esse conhecimento e, na verdade, é muito distante. Uma regularização fundiária, como que funciona? Qual que é o problema? Por que todo mundo fala isso? São poucas pessoas que entendem a complexidade disso. Como que é a vida no campo? Como que são esses processos, o dia a dia? Como que eu posso ajudar ativamente e ser reconhecido por isso? Como levar o meu incentivo direto para a preservação daquela região? É aí que a Ason vem com o modelo do FAS, que é o Forest as a Service, onde a gente transforma todo esse trabalho feito em uma experiência digital e um pagamento recorrente. Ou seja, hoje com diversos tipos de serviço por assinatura, por que não a gente fazer um serviço florestal por assinatura também, para gerar o conhecimento, para gerar a educação ambiental e também o engajamento e transformar todo esse assunto em algo interessante para compartilhar e atingir o máximo de pessoas possíveis, porque, como o Denis trouxe agora muito interessante, das pessoas que trabalham no campo e tem essa visão entre eu faço uma agricultura ou eu preservo, se a gente cria esse mecanismo, a gente está valorizando essas atividades de preservação que já acontecem no inconsciente de quem está lá. Sim, e de uma forma simples, né? De forma que as pessoas consigam entender. O que fica também é que existem muitas terminologias que as pessoas simplesmente não tiveram contato, né? Então é muito bom que a gente consiga falar sobre isso. E também explicar como funcionam certos mercados associados à preservação da floresta, como o de carbono, né? Denis, explica pra gente o que é, afinal, o mercado de carbono para os não iniciados e o que ele ainda não conseguiu resolver. Bom, o mercado de carbono ele é bastante abrangente, então para simplificar, né, é um assunto bastante complexo e profundo. Mas para simplificar, o mercado de carbono existem mais ou menos 150 metodologias para você quantificar o carbono e reduzir as emissões, né? Existem em torno de 150 metodologias. Nós estamos falando de floresta. Floresta é uma das metodologias. Com relação à floresta, o que o mercado de carbono fala? Ele fala assim, o mercado de carbono ele visa a redução de gás carbônico, a redução de carbono na atmosfera. Que pode acontecer de várias formas, sim, né? Exato. Queimadas. Exato. Então, na questão florestal, como que ele trata? Você, nós falamos no começo, você tem uma porcentagem que você pode desmatar e uma que você pode preservar. Você pega essa porcentagem que pode desmatar e você desenvolve um projeto de desmatamento. E aí você obtém uma licença ambiental para desmatar essa área. Com essa licença ambiental, você vai no mercado de carbono e troca. Fala, em vez de eu desmatar, você não quer me dar um crédito e eu não desmato? Aí você troca essa licença com um crédito. É basicamente assim que funciona o mercado de carbono. Ele visa o carbono, ele não visa a preservação da floresta. A preservação da floresta é indireta, né? Ele trabalha sobre uma ameaça de desmatamento. Então, o mercado de carbono em si, para a preservação da floresta, ele tem muitas lacunas, ele tem muitas incongruências. E daí, as metodologias de mercado de carbono também, elas usam bases que não são tão adaptadas para a floresta tropical úmida como a nossa. Ele vem de uma metodologia da Europa, de florestas temperadas. Existe muita crítica com relação ao mercado de carbono para a preservação de floresta, preservação e conservação de florestas. As metodologias são atualizadas recorrente, é muito rápido as atualizações, aí você tem que começar
refazer bastante trabalho na Exato. metodologia. E existem essas mudanças nas metodologias porque existem muitas inseguranças com relação aos projetos, as certificações que são feitas, existem órgãos sérios que fazem certificação, mas mesmo esses órgãos que são muito sérios, eles acabam deixando passar muitos vazamentos técnicos e problemas que ocorreram recentemente. Teve uma operação da Polícia Federal, Greenwashing, em 2024, e pegou uma quadrilha, né, que ela grilava terras, tinha um conluio com alguns cartórios da região da Amazônia, e eles grilavam terras e faziam projetos em áreas que não tinham titularidade conhecida, né? Até um pessoal aqui de São Paulo também, outros pessoal, tinham várias pessoas do Brasil inteiro, a boa parte era de São Paulo. E eles grilavam terras, faziam projetos, certificavam no maior certificadora do mundo, conseguiam fazer a certificação, auditavam e vendiam esses projetos para multinacionais. Grandes bancos, não vamos nem citar nomes, mas grandes empresas e grandes bancos compraram esses projetos. Quando uma outra auditoria foi verificar isso, as terras eram griladas, não tinham titularidade conhecida, tinham documentos forjados em cartório. Então teve gente do cartório que foi presa, gente... Como as pessoas se movimentam em prol de uma causa nobre para não fazer o bem? Não é incrível? E aí isso acaba queimando um pouco o filme, né? Acaba queimando um pouco o filme do crédito carbono. Eu acho que é porque tá muito no jurídico. Tá muito ainda onde não é visível. Tá ainda muito em documento que não é todo mundo que tem acesso. As certificações do crédito de carbono, elas se iniciam praticamente no processo jurídico, que é a regularização da área, validar os documentos. Isso tudo é questão de cartório, envolve o advogado, envolve o proprietário. Isso tudo a gente não está falando do projeto em si, da área em si. Da preservação, do que tem que tudo acontecer. Em segundo plano. Aí fica muito em cima de satélite, em cima da burocracia, e aí quem compra, né, o mercado offset do crédito de carbono, ele vai muito para o jurídico também de quem excede a sua emissão. Então vira um papo onde ninguém está falando exatamente do chão, vamos dizer assim, da história que está lá, do que está acontecendo. Na verdade é um grupo de burocratas que entendem muito bem uma das mais. críticas é essa, né? Fica muito no ambiente financeiro, que é válido e é um mecanismo muito sólido, e eu acho que é o mais famoso até como solução. O ponto é que quem precisa disso, a criação do crédito de carbono foi para o mercado corporativo, para grandes empresas que excedem suas emissões e não conseguem diminuir as suas emissões, e elas pegarem esse excedente e compensar. Então virou um mecanismo de financiamento para preservação. Não deixa de ser, e eu acho que é o mais famoso e tem muito que evoluir também. Mas o grande ponto é que... E as pessoas? E a causa original também. E a causa original. E lá, mas e nós? Onde a gente está nesse debate? Como que eu participo? Porque por lei eu não preciso me compensar. Eu não tenho nem como eu fazer a minha contabilidade da minha emissão. Porque não tem, a gente ainda está com esse limite. O cidadão comum, né? A pessoa física. A pessoa física. Mas eu quero ajudar a preservar, eu quero participar dessa ação. E eu acho que o mercado foi por um caminho onde eles vincularam produtos com crédito de carbono ou com carbono neutro, só que você pagando mais por aquele produto. E aí, tudo bem, eu pago mais por aquele produto que é carbono neutro, mas onde está o meu dinheiro diretamente na geração daquele crédito? Onde que está indo? Qual que é o projeto que eu estou incentivando? Como que eu acompanho? Como que eu faço toda essa parte para eu validar minha participação? A verdade é que não dá, porque o crédito de carbono você compra em massa. Eu tenho tantas toneladas vindas do projeto específico, ou de diversos projetos. Isso é público, tem diversas matérias de grandes multinacionais ou grandes empresas americanas, por exemplo, financiando diversos projetos de geração de crédito aqui no Brasil, exatamente para eles se compensarem no futuro por conta de diversos projetos deles. E, Denis, seria correto dizer que é complicado, inclusive para as empresas, ou isso já está mais maduro? Não, é correto sim, porque ainda é complicado. O mercado de carbono, ele trouxe uma coisa muito boa, que foi a valoração, né? A linguagem econômica do carbono. A partir desse momento,
os mercados começaram a se movimentar, né? Aí, principalmente o mercado europeu, que se regulamentou, tem metas inflacionárias de redução, é muito organizado. E o preço se consolidou. Então, quando eu trouxe uma linguagem econômica para o carbono, se organizou muito o mercado. Mas para países como nossos, ou como países como o nosso, que possuem grandes áreas de florestais, né, e de interesse para os países que têm menos áreas florestais, as metodologias não se encaixaram tanto. Teve muita insegurança, teve muito problema com relação principalmente aos proprietários de terra, à titularidade, ao registro, de quem posso fazer projetos. É um problema anterior, né? É um problema exato, mais básico ali, né? Mais na base do negócio. Mas, assim, para as empresas, a nossa legislação de regulação do mercado saiu em 2024, cheio de lacunas, né? Uma legislação que ainda precisa ser bastante aperfeiçoada, depende de muitas regulamentações. Ainda está complicado aqui para o nosso mercado, mas ela está se desenvolvendo bem, e o interessante é que o Brasil propôs, né, na COP28 em Dubai, e depois aperfeiçoou um pouco na COP30 em Belém, estava lá, né, Zé? Tá. O Brasil propôs a criação de um fundo para incentivar a preservação e conservação de floresta. Aí foi uma coisa mais direta mesmo. Não é o mercado de carbono que fala do carbono indiretamente da preservação. Não, ele trata um pouco mais da preservação de floresta, o dinheiro direto para preservar, o termo é direto, né? Não tem tanta malabarismo, tanto caminho para ser percorrido. É um fundo, né, dos países signatários dos acordos ambientais para preservação de floresta. É muito direto isso. Ele está começando, né? Não começou do jeito que previu. A previsão era arrecadar 125 bilhões de dólares, arrecadaram em torno de 6, está começando. E aí esse dinheiro vem para pagar para quem preserva, para preservar, não é para redução de carbono, não é para aplicar uma metodologia super difícil, nada. Então, existem propostas de simplificação, né, de monetização da preservação e conservação das florestas. Mas as empresas, até pelo nível de negócio ser mais complexo, é sim ainda um mecanismo complexo de ser aplicado. Ainda tem um bom caminho para trilhar. É um assunto interessantíssimo e acho que vale inclusive um episódio inteiro do Forest Talk sobre carbono. Mas eu quero trazer a perspectiva do Zé em relação ao insight que gerou a Azo. Conta pra gente qual foi o estalo que te deu para criar essa empresa. Eu acho que o grande ponto, conversando com pessoas próximas, né, todo mundo fala assim, eu gostaria, todo mundo ao meu redor, né, eu gostaria de ajudar, de participar desse movimento, mas não sei como. Porque eu já faço a minha parte doando para alguns projetos, mas não tem ali um tracking, né, do que é feito e de como que isso é acompanhado ao longo do tempo. E ouvindo histórias e indo nos projetos, eu vi que aquilo lá, os projetos em si, é muito mais rico do que a própria monetização que gera em torno. Então, quando eu estava numa fase de pesquisa, eu conheci diversos projetos onde tem trabalhos magníficos, assim, mas é muito legal. Tem projeto que todo dia vai uma escola pública ter uma aula ambiental dentro do projeto. Ele pega a região inteira lá no Pantanal, então vai escola lá com crianças para eles entenderem a familiaridade com a preservação da floresta e tudo mais. E eu olhei e falei, isso daqui é muito legal, e é muito mais do que um crédito, do que uma coisa só de preservação. Então tem um valor muito grande aqui para ser explorado. As histórias que são geradas nesses projetos têm muito valor. E aqui eu acho que tem muita carência, né? A gente distante nas capitais e principalmente mundo afora, com toda essa parte de... Eu não vou chamar de alarmismo, porque tem essa questão preocupante mesmo. Mas a gente fica distante, a gente não sabe o que acontece realmente. Você acha que essa narrativa paralisa? Paralisa total. E aconteceu uma coisa quando eu iniciei a pesquisa sobre esse mercado. Em 2024 teve, eu não vou lembrar o nome técnico, era chuva de fuligem, chuva negra. Eu não lembro agora o nome certo, mas choveu muito próximo, pegou fogo em muitas áreas próximas de São Paulo, aqui no interior.
Aí solta a fuligem, né? Isso, a fuligem subiu para as nuvens, a nuvem veio para São Paulo e aí com a umidade Arrastou. caiu aqui a fuligem em São Paulo. E eu me lembro, eu aqui em casa, de ter caído a fuligem. E eu tinha acabado de voltar de Rio Branco. Não estava pegando fogo lá porque estava na época de chuva. É quase. Aí eu comentando com o pessoal, eu falei, meu, mas e o que está acontecendo? Ele falou, cara, isso daqui para acontecer aqui na Amazônia é quase impossível, porque está em chuva agora. É muito úmido. Chove, é muito úmido. Não tem como dar esse fogaréu. Pelo menos agora. Não quer dizer que não pega fogo lá, mas nessa região, naquele exato momento, na Amazônia não estava aquele cenário. Só que o que era noticiado aqui? Qual que era o nosso contato? Tá pegando fogo no Brasil. Tá chovendo fuligem em São Paulo. Acabou o mundo. E onde está o contraponto? Onde que eu vejo o que está realmente acontecendo? Onde que eu sacio essa minha ansiedade, que já era ansiedade? Falando, não é? E eu vi chovendo, caiu em casa. Aí eu falei, putz, a gente precisa desse espaço de transparência. Não que não seja transparente as notificações, a mídia, mas o cara fala, não, ó, eu cuido, na área que eu cuido está acontecendo isso. Na área que eu cuido, que eu participo, putz, ó, eu falei lá com, como que chama um cara lá de um projeto? Sei lá, o João. O João tá lá, me deu um reporte que, ó, tá tudo certo lá, o satélite de monitoramento não deu alarme de incêndio, a câmera trap lá, que são câmeras de armadilha visual, avistou lá que tá passando uma onça, passou alguns outros animais, então isso vai me dar uma conformidade, vai me saciar um pouco dessa ansiedade que as questões climáticas só vão aumentar agora, porque vai começar o El Niño agora, já começou, perdão. Então já está ventando muito aqui. São coisas que a gente sente na pele, né? Essas diferenças. E aí, só para colocar um ponto que o que o Zé está falando é fundamental. Falta muita transparência e rastreabilidade nos processos. Então, o cidadão comum, uma pessoa física, ela não enxerga nada disso. A rastreabilidade do projeto, onde se originou, como que está sendo conduzido. Ele não tem esse... Né, por mais que alguns aplicativos de bancos digitais lá vendem lá, neutralize suas emissões, compre crédito no varejo. É tudo muito nebuloso. Você não tem uma transparência e uma rastreabilidade. O que o Zé traz é um processo que vai dar total rastreabilidade e transparência para quem quer fazer isso. Então é isso que vai unir, né? Vai tirar a distância entre quem está na área urbana, quem quer preservar e quem está lá no meio rural. Sim, é uma questão de transparência, de simplificação dos processos, de transformação até mesmo dessa narrativa, né? Sim. No processo. Sim. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Como vocês acham que daqui a 10 anos as pessoas vão participar justamente desse processo de manter a floresta em pé? Começando por vocês, né? Eu acho que esse debate ele só vai aumentar com o tempo, porque os projetos, a preservação florestal e esses impactos, eles não são plug and play. Assim, paguei, acabou o problema. Eles são demorados, é tudo a muito longo prazo. Hoje, se a gente fala de reflorestamento, a gente está falando de no mínimo 40 anos para ver o impacto daquela região reflorestada. Então, eu vejo que esse debate só vai aumentar e a demanda das pessoas, a participação das pessoas para saber o que está acontecendo e como vai estar acompanhando só vai aumentar também. Então não adianta mais, isso já está acontecendo hoje, você fazer campanhas e dizer que você é sustentável porque você melhorou algum processo e diminuiu sua emissão. Legal, isso hoje está meio que no básico. E o plus disso, né? Como que você melhora essa interação do seu stakeholder, sendo empresa, do seu ambiente, com a preservação? O que a gente está fazendo para melhorar esse serviço? Então, acho que como sociedade, as pessoas vão querer saber mais sobre os trabalhos de preservação que as empresas que ele tem relacionamento estão executando. Fez uma compensação ambiental? Onde? Como que está? Não apenas uma questão jurídica que está lá guardado na gaveta de alguma empresa, sabe? Sem juridiquês. Sem juridiquês. Tá bom, onde que está? Como que está? Porque hoje a gente tem tanta informação de diversos setores diferentes
Inclusive, até uma passagem interessante, eu fui numa feira de madeira em Curitiba. E lá eu vi o tanto de tecnologia que tem em quem planta madeira, eucalipto, para a produção de madeira. Eu falei, cara, olha o tanto de dado que existe aqui dentro que pode ser aproveitado mais para quem preserva. Não que é só para quem maneja, quem faz o manejo da árvore. Para quem preserva tem um caminho gigante. Aí quando eu fui ver projetos de preservação é tudo meio no low cost, sabe? Aquela coisa tipo, não podemos investir muito porque tá nessa binha do custo. Eu vejo que daqui 10 anos ele vai mudar da binha com custo para a binha de investimento. Você acha que é só um ajuste de perspectiva? Porque o dinheiro já é gasto, né? Eu acho que é um ajuste de perspectiva, mas de cultura também. Sim. E jeito de se comunicar, o jeito de interagir. Como que aquilo chega até mim e como eu participo com aquilo, nessa interação entre a área e eu, pessoa física. Se eu estou aprendendo algo e isso está me satisfazendo, é um baita ganho, vamos continuar. E se a gente transformar todo esse ecossistema de preservação, porque é um ecossistema, é uma comunidade, da parte financeira, sobre ativos, sobre rentabilidade, o quanto eu ganho, o quanto eu deixo de ganhar, enfim, e trazer por melhorando o serviço, melhorando as atividades e trazendo isso como uma cultura, transformando isso numa coisa interessante, sexy, a gente muda essa cultura rapidamente e mostra o valor da floresta em pé. Perfeito. E você, Denis, qual é a sua visão de 10 anos Em 10 nessa anos, muita participação? coisa pode mudar, porque hoje está tão aceleradas as mudanças, né? Muda-se tanta coisa num período curto de tempo, mas eu, assim, desde a minha formação, trabalho com isso, então eu vi bastante evolução na legislação. A legislação foi criada, foi aperfeiçoada, cai uma, entra outra, e existiu bastante aperfeiçoamento na parte normativa. E a ponto de sair uma legislação que regula o mercado de emissões no Brasil. Então, nos próximos 10 anos, as empresas vão precisar entrar em conformidade obrigatoriamente, né? Mas, hoje em dia, o protocolo GHG, as empresas já querem reduzir, mostrar nos seus escopos, né, escopo 1, 2 e 3 das empresas, mostrar que já existe redução, mostrar para o mercado, ter um diferencial no mercado, para ter mais contratos e maiores contratos melhores, mostrando a parte ambiental sendo feita, né? Então, já existe essa realidade, ela é voluntária, ela não é obrigatória ainda, porque a legislação nossa não entrou na fase de obrigatoriedade, ainda depende de algumas regulamentações, mas está evoluindo bastante. Então, falar em 10 anos para frente, isso com certeza vai deixar a coisa muito mais evoluída, e as empresas vão fazer isso de uma forma, dentro de um procedimento normal, como na linha de produção do seu produto, a parte ambiental vai entrar nessa mesma esteira. E assim, para as empresas, né? Mas para as pessoas também, né? As pessoas também. Tecnologias como a que o Trivelato está desenvolvendo aproximam muito, deixam muito mais fácil, muito mais rápido, né? Ao entendimento da pessoa, que não precisa ser um entendimento profundo, técnico sobre preservação e conservação, mas prático, né, transparente e com rastreabilidade. Então, tecnologias como essa, que simplificam, né, encurtam a distância da preservação para as pessoas que querem preservar, vão favorecer muito a questão do dia a dia das pessoas também. Hoje, as gerações mais novas já aprendem de forma diferente na escola, questão de lixo, de preservação, de conservação, né? Então, esse reflexo nos próximos 10 anos vai ser muito nítido, né? Como que isso vai estar no dia a dia das pessoas, e a tecnologia está aí para trazer isso de uma forma acelerar muito mais, né? Eu acho que 10 anos é bastante tempo. Eu acho que nos próximos 5 anos nós vamos ter uma transformação muito grande, tanto no mercado de carbono, no mercado de preservação, de conservação, não só no mercado de carbono, mas de conservação e preservação também, né? A valoração dos serviços ecossistêmicos, a valoração da biodiversidade, a precificação de tudo isso, que é muito difícil hoje precificar tudo isso, nesses próximos aí 5, 10 anos, vai se estruturar muito melhor, né? Nós vamos chegar num ponto de maturidade em que uma pessoa qualquer vai saber falar, não, aquilo vale, aquilo sim vale sim.
E eu vou ajudar a manter isso, né? Tanto as pessoas quanto as empresas, o mecanismo todo vai se encontrar ali, vai entrar num alinhamento, porque a legislação também ela é cada vez mais restritiva, né? A legislação, é difícil a legislação facilitar a vida, né, do desmatamento, facilitar a clandestinidade. Então, existem muitos mecanismos, né, que esses mecanismos precisam se organizar. E a tecnologia está aí para isso, inteligência artificial, tudo isso ajuda muito a enxergar e encaixar as peças para que tenhamos um futuro mais organizado e mais, vamos dizer assim, mais preservado do ponto de vista da monetização, né, do ponto de vista da monetização da preservação e conservação da floresta. Perfeito. E ainda pegando essa visão de futuro, e aí de novo para vocês dois, qual decisão vocês acham que vai fazer a gente olhar para trás daqui 10 anos e dizer essa decisão fez valer a pena para manter a floresta em pé? Vocês Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais socioeconômica, sabe? Eu visitei muitos projetos e os projetos mais isolados, mais distantes, a discrepância social é muito grande. Então eu acho que se no futuro eu olhar e ver que aquelas pessoas que estão nessas áreas isoladas, a gente conseguiu de alguma maneira melhorar a qualidade de vida dela, e quando eu falo qualidade de vida não é dando celular ou um computador, não, melhorando estruturalmente, dando estruturas de educação, de saúde, de saneamento básico, da atividade delas em campo, mesmo que isolada, uma opção de trabalho que rentabilize toda essa região mais carente e dê estrutura para eles. Porque hoje a gente fala de regiões que não tem nem logística, que não tem saneamento básico. E isso, para a gente na cidade, é uma coisa muito distante. É muito distante você explicar para uma pessoa que tem lugar no Brasil que a pessoa não tem água potável. Claro. Não tem água. Então, e aí eu acho que para mim o que vai fazer valer a pena é participar dessa transformação socioeconômica. Decidir regiões. Que é uma pauta socioeconômica. Exato, né? Exato. Okay. E a gente conseguir impactar esse desenvolvimento, conseguir acelerar isso, para mim é o que vai falar que vai fazer a pena. Vai fazer valer a pena. Perfeito. E você, Denis? Na fala do Zé tem uma coisa muito importante que eu vejo que isso é fundamental, é a popularização disso, né? Trazer a população para participar disso. Uma população enxergar uma outra população, afinal todos somos habitantes do mesmo planeta, do mesmo país, da mesma região, mas às vezes do nosso lado a gente não enxerga. Então a popularização disso vai fazer a gente olhar para trás e falar, bom, agora que nós conseguimos fazer a população participar mais. Então, nós temos histórias do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na igreja, no futebol, no bar. Nós temos histórias no nosso dia a dia. E a história lá no campo também tem as histórias peculiares dele, envolvendo a floresta, envolvendo uma erva medicinal, uma planta que cura, um animal que ataca, um animal que ajuda. Então, a popularização de tudo isso, fazendo a população participar da preservação e conservação, vai ajudar muito a crescer o engajamento com relação a isso. E aí, lá na frente, nós vamos com certeza, nós vamos colher bons frutos. E aí você está falando, a sua pergunta é, lá na frente, você olhando para trás, o que mudou, né? Qual foi a virada de chave? Isso. Foi essa popularização. Eu entendo que seria essa popularização. E também o resgate de saberes ancestrais, como você mesmo colocou, né? Exato. Democratização, né? Isso. O Zé já falou disso. O cara que está lá no campo, lá o João e tal. O mateiro, o cara que vai... Nós vamos fazer um estudo numa área. Eu não conheço a área. E às vezes eu não conheço a região e tem peculiaridades ali que são importantes eu saber, porque senão eu corro até risco de vida. Então, quando eu vou para campo, eu tenho que ter um guia lá, tem que ter uma pessoa que conheça da área. Geralmente tem um mateiro lá. É o cara que olha para a árvore, essa árvore é tal. Essa árvore aqui tal, ela tem uma casca que faz um chá que serve para tal doença, para curar uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Aqui tem um rastro do animal que está passando aqui, que vem comer essa castanha aqui, que dispersa para lá. Esse mateiro, esse cara que está lá, que tem esse conhecimento, ele tem um valor que é inestimável. As academias, às vezes, buscam esse conhecimento, essa cultura,
para poder, inclusive, mapear e, inclusive, fazer inventários. Então, se nós não conhecemos lá a região, nós precisamos de um cara desse para nos acompanhar, para nos guiar. E às vezes você vai numa região sem conhecer, por exemplo, aconteceu isso já numa das expedições que nós fizemos, que na região amazônica ela vira, depois do almoço ela vira, né? Cai um temporal ali que inesperado, às vezes está esperando, às vezes é inesperado. E se você entra na floresta por uma picada, e você entra com um veículo 4x4, porque senão você nem anda, né? E é a picada do tamanho do veículo. Se você entra e cai um temporal, vira o tempo, e cai um temporal desse e derruba uma árvore no meio do caminho, você não volta mais. Você tem que esperar alguém notar a sua falta, porque não pega celular, você tem que esperar alguém notar a sua falta para irem te socorrer lá. Então você tem que ir preparado, você tem que levar a motosserra, levar um serrote, um machado, para fazer no caso de uma emergência, você poder sair de lá. E às vezes você é pego no meio de uma chuva e você não tem nenhum abrigo, às vezes o carro está ali atolando, você precisa tomar uma atitude correndo. Então essas histórias, né, que é o que o Zé falou, essas histórias, esses acontecimentos, esses monitoramentos, o que tem lá dentro daquela floresta, quantas espécies tem ali num pedaço de 1.000 metros quadrados, quantas espécies tem de fauna, quantas espécies de flora, qual a interação disso tudo, isso chegar a democratizar para a população participar disso, falar, eu cuido de uma área de 1.000 metros aqui, eu tenho tantas árvores, que eu tenho uma castanheira aqui que é proibido o corte, ela é uma espécie rara, a castanheira derruba a castanha que vem a cotia, só a cotia consegue cortar, roer a casca dela e tirar a castanha. Então, essas histórias, esses acontecimentos, vivenciar isso, de onde quer que você esteja, seja no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia, nos Estados Unidos, você pode participar disso, né? Ter contato, né? Mesmo que digitalmente. Ou exato, democratizar isso, nós vamos ver lá na frente e falar, putz, graças a essa democratização, todo mundo está participando hoje, o engajamento está super alto. Eu acho que um ponto também, só para finalizar e complementar essa pergunta, é levar esse tema, essas histórias, essas ocorrências para a mesa da família. Uhum. A gente na mesa de jantar, ali quando todo mundo, como foi o dia, foi assim, assim, assado, e a preservação, os serviços ambientais fazer parte dessa conversa. Uhum. Putz, você viu o que aconteceu hoje lá na área? Que pegaram lá uma onça andando na área e tal, putz, você viu que hoje tiveram um monitoramento e tal, teve uma expedição com o professor e tal, levar esses temas, esses assuntos para a mesa da família. Eu acho que e também fazer com que a conversa não parta somente de um lugar de indignação e de negatividade, né? Isso. Que a gente consiga também olhar o copo meio cheio, que é o que o Denis traz muito, né? Esse esperançar, né? Claro. Para ter conversas mais produtivas, né? Por assim dizer. Então, acho que é uma conversa sobre acessibilização, democratização do que está rolando, né? Em todo esse mundo, né? Que é o fazer da floresta, de preservar a floresta em pé e tornar isso uma pauta socioeconômica, né? Só assim a gente consegue avançar. É uma conversa para mais de metro, né, gente? Vai episódio nisso. É isso, mas eu aprendi muito com vocês. Super obrigada por participar desse episódio. E aí eu aproveito para perguntar para o Denis e para o Zé como que as pessoas fazem para acompanhar o trabalho de vocês, seguir vocês nas redes, etc. Como que as pessoas te acham, Denis? Bom, eu presto consultoria nessa área, tenho meu LinkedIn, que é Denis Storani, tudo junto, com 2 S, né? Denis Storani. Tenho meu LinkedIn, tenho meu celular, que tô 24 horas ligado, pode consultar sábado, domingo, estou à disposição para tirar dúvida, fazer alguma complementação. Eu dou consultoria, eu vivo disso, mas óbvio que para trabalhos com grandes empresas é uma situação diferente, mas muitas pessoas me ligam para tirar dúvida e isso eu faço com o maior prazer, né? Tirar dúvida, conversar sobre o tema. Eu gosto de estudar sobre isso, então tem bastante novidade saindo por aí e as pessoas perguntam e eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida. Eu não sei se o celular posso falar aqui ou vocês deixam no... Elas te acham lá através do seu Instagram, né? Já conseguem te achar do meu LinkedIn. Consegue. Legal. Boa. E você, Zé, como que as pessoas te encontram? Bom, no LinkedIn, Zé Trivelato, ou também através do site da asum.eco.br
Instagram, @azon.eco. Pode mandar mensagem lá que o time todo tá ligado 24 horas e a gente recebe com muito carinho todos os contatos e oportunidades que aparecem por lá. Muito bom. Mais uma vez, obrigada por participar dessa conversa. E a gente vai ficando por aqui. Aproveita para seguir a Azon nos links que estão na descrição do episódio. E continue acompanhando o Forest Talk para mais conversas super interessantes com as pessoas que estão trabalhando no front para manter a floresta em pé. Até lá. Tchau, tchau.